Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando. Sueli, Solange, Geilton. Deus nos abençoe. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse dia. Seu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia, pelas maravilhas que Tu tens feito a cada um de nós. Obrigado, Pai, pelos irmãos que estão aqui acompanhando esta mensagem, através desta live, desta mensagem ao vivo. Abençoa, Deus, todas as famílias aqui representadas, todas as igrejas aqui representadas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor estende a sua mão poderosa e derrama a sua graça sobre a nossa vida, sobre a vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que temos de pregar a tua mensagem e de falar contigo e também com os nossos irmãos e amigos. Receba, Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado, Deus, por mais um ano de vida que o Senhor me concede. Obrigado pelas ricas bênçãos, pela maravilha que Tu tens me dado, a minha família, minha esposa, meus 2 filhos, minha esposa Marlene, meus filhos Nicolas e Nicole, toda a minha família. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de mim, cuidado da minha família, cuidado da nossa igreja, cuidado de todos aqueles que o Senhor tem nesse tempo como os teus, Senhor. Muito obrigado. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graças damos ao Senhor pela nossa vida, não é verdade? E a minha gratidão hoje, por mais um aniversário que Deus me dá. Ainda que é uma história engraçada, na minha documentação é dia 3 de junho, mas na verdade eu nasci dia 11 de junho, então quando meu pai foi me registrar, eu acho que ele esqueceu a data e lá chegou na hora, registrou como dia 3, mas eu nasci no dia 11, então desde pequenininho eu aprendi que meu aniversário era no dia 11. Então depois, quando eu fui ver a documentação, quando eu cheguei na escola, que eu fui descobrir que meu aniversário era dia 3, E a gente acaba comemorando dia 11, aí isso gerou uma confusão aí, porque o Facebook estava a data certa, na igreja estava a data certa, e muitos comemoraram dia 3, mas a gente comemora hoje, e acabei sendo congratulado por 2 vezes, na verdade? Por 2 vezes. E a gente louva a Deus por isso, pela vida, porque Deus é o Deus da vida, Então eu louvo a Deus por mais esse ano que Ele me concede de vida, Não posso falar há quantos anos, porque isso é segredo, isso é mistério. E a gente está aqui para agradecer, pela minha vida, pela sua vida, por esse tempo que nós estamos passando. E nós cremos que Deus, Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. E hoje, mais uma vez, também, como sempre, a gente pede as orações. Primeiro a gente faz também agradecimento. Nós agradecemos pela vida de todos aqueles que conseguiram superar suas dificuldades, conseguiram superar as questões financeiras, outras questões também de saúde, Alguns amigos nossos, conhecidos, pedindo oração por pessoas que estavam internadas, já estão em casa. A gente louva a Deus por isso, E a gente também fica feliz pelo resultado a cada notícia que eu recebo da irmã Solange. A irmã Ruth está melhorando paulatinamente, ou seja, a cada dia. E nós cremos que em breve ela estará de volta, eu creio nisso, Também recebi informação que um primo meu também não está bem de saúde, está internado, se chama Alci, que vocês possam também estar colocando o nome dele aí nos motivos de oração que você tem. Eu sei que você gera uma lista assim como a gente gera, para não esquecer, que a nossa memória ela é falha. Então eu peço para vocês lançarem aí nas suas listas de oração o nome desse meu primo. E agradeço, pela sua vida. Se você está aqui comigo é porque Deus tem te abençoado, é porque você está vivo, porque Deus te deu mais um dia de esperança. E hoje a gente vai bater um papo aqui, A gente já iniciou orando. Eu quero falar hoje um tema que é muito importante para a gente, e eu coloquei como tema aqui: do seu lado ou com você? Do seu lado ou com você? E assim, tem muita diferença, entre estar do lado e estar com você, E
Estar ao lado expressa a palavra simpatia, né? A simpatia. Uma pessoa que está do teu lado, simpática com você, uma pessoa educada, uma pessoa que concorda às vezes com o que você fala, então ela tem toda essa simpatia. Ela está ali caminhando do teu lado, né? Mas estar com você já expressa uma outra palavra, empatia, que ela é mais profunda, né? Simpatia está ali do seu lado, concordar, amigo, aquela pessoa simpática, bacana, legal, mas a pessoa empática, ou seja, que está com você, ela é empática, ou seja, empatia é você sentir a dor do outro, é você se colocar no lugar do outro, né? E o simpático, ele olha para você, o empático, ele te toca. Ou seja, repetindo, o simpático, ele olha para você, convive com você, mas o empático, ele te toca, ele é mais profundo. E na atualidade nós convivemos mais com pessoas simpáticas do que com pessoas empáticas. E nós precisamos aprender um pouco a viver mais como empáticos, né? A olhar para os outros, mas a se colocar com ele, né? Estar não só ao lado dele, mas estar com ele. E creio que é isso que nós precisamos aprender. E hoje nós vemos que existe muita palavra, mas pouca ação. Muita mente, mas pouco coração. E a igreja primitiva, ela alcançou no seu auge a empatia, né? A gente, quando começa a estudar a igreja primitiva, a gente fica pensando assim, a igreja tem que ser assim. A igreja tem que ser assim. Ou a igreja tem que voltar a ser assim. Ou seja, eu tenho que voltar a ser assim, melhor dizendo. A igreja tem que voltar a ser assim. Porque a gente sabia que a igreja primitiva, ela trabalhava com os seguintes pensamentos, né? Que tinham que ter o conhecimento dos apóstolos, ela tinha que ter, né, compartilhar, ela tinha que orar, e ela tinha que estar ali convivendo junto, né, buscando o partir do pão, buscando a oração. E tudo isso eram princípios basilares da igreja primitiva. Então, se você quiser ver isso, você pode procurar lá em Atos 2, a partir do verso 42, que você vai ver. E a igreja, ela trabalhava assim. E diz que a igreja primitiva, então, ela era uma igreja que ela caía na graça do povo. E eles viviam de uma forma comum. Essa comunidade, eles tinham tudo em comum. Eles caíam na graça do povo, eles eram comprometidos com a empatia de Cristo. A igreja primitiva, ela tinha isso como princípio. Ou seja, ela era comprometida com a empatia de Cristo. Porque Cristo é o nosso exemplo de empatia, né? A agenda deles era o reino de Deus. A agenda deles era o reino de Deus. Isso era o que era mais importante para eles. E o nosso maior exemplo de empatia era o próprio Cristo. Porque por onde Jesus Cristo passava, ele era empático. Ele não só passava ali ao lado, mas toda a situação que ele se encontrava, o Cristo, ele se colocava no lugar daquelas pessoas. Ele era empático, ou seja, ele sentia a dor, ele se envolvia com aquela pessoa e fazia com que acontecesse um resultado, maravilhoso na vida daquela pessoa. E nós temos que aprender com esse Jesus, né? Da gente ouvir algo que chega até a gente colocar aquilo no nosso coração, da gente ser misericordioso, porque a palavra misericórdia, ela significa isso, a gente pegar a miséria do outro e colocar no nosso coração. Então, ser empático é você sentir a dor do outro, né? E a gente vai ver aqui mais para frente alguns textos, né, sobre isso. E o maior exemplo de empatia de Jesus, dele levar as nossas dores, dele se colocar no nosso lugar, está em Isaías, no capítulo 53, quando começa a falar sobre o sofrimento de Cristo, né? Em dado momento, no verso 4 e 5, fala que Cristo levou as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Você quer exemplo maior de empatia do que esse? Ele levou literalmente as nossas dores na cruz do Calvário. Ele levou não só os nossos pecados, mas as nossas dores. Porque Cristo, ele tem esse sentimento por nós. Ele tem um sentimento especial pela sua criação. E ele nos ama de forma profunda, a ponto dele entregar a sua vida por cada um de nós, por mim e por você que está aqui comigo nesta noite, né?
E Paulo, apóstolo Paulo, ele faz uma exortação aos filipenses, e ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 5, aliás, Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo está querendo colocar esse entendimento na vida dos filipenses, que nós tínhamos que ter uma participação de vida com o mesmo sentimento pelas pessoas, pelo próximo, como Cristo teve por nós. Muitas das vezes nós assistimos pessoas que elas querem sempre receber um trato especial nas suas vidas, mas elas, em contrapartida, elas não fazem nada para ajudar o próximo. Elas até reclamam de que ninguém faz nada por ela, mas ela, em contrapartida, nunca fez nada por ninguém. E quando o apóstolo Paulo ele faz essa chamada, essa exortação, ou seja, chama eles a pensarem desse jeito, né? Chama a atenção deles nesse sentido, deles olharem para a vida desse jeito. Olha só, vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tem que ter em vocês. E muitas das vezes fica faltando esse sentimento de Cristo nas nossas vidas, de olhar para o próximo com empatia, não só com simpatia, porque nós precisamos também sermos simpáticos, né? Estar ao lado, estar ali junto, né? Mas está nesse sentido de estar com você, de ser empático, tem faltado muito nos nossos tempos, né? E a simpatia, ela é superficial, mas a empatia, ela é profunda. E eu quero que você se lembre nesta noite comigo. Eu vou pedir para você abrir um texto aí, abra sua Bíblia em Lucas 10, de 30 a 35, e a gente vai ler um texto aqui nessa noite. Eu vou ser mais breve um pouco nessa noite, e a gente vai estar vendo um texto que vai nos ajudar a ver essa questão da empatia, daquele que se coloca no lugar do outro, né? Então, eu queria que você se lembrasse nessa noite da história do bom samaritano. Está lá em Lucas, capítulo 10, 30 a 35. Eu vou dar um tempinho para você achar. E esse texto, ele trabalha a questão da compaixão e da graça. Tanto trabalhado hoje pela Igreja Multiplicadora, né? Você tirar um tempo da sua vida para você ter compaixão, ter graça, você fazer um trabalho social, não só uma vez por mês ou por ano, mas buscar fazer da sua vida a possibilidade de você ser um agente social onde você está, tentando ajudar, tentando ver a dificuldade de um, a dificuldade de outro. E Deus, ele vai colocar mecanismo em suas mãos, né, de pessoas que têm o mesmo pensamento e que vai te ajudar a ajudar o próximo. Às vezes você ajuda o próximo sem ajudar. Pastor, como é que pode isso? Como que eu vou ajudar o próximo sem ajudar? Sem eu mesmo ajudar? Sim. Muitas das vezes você detecta a necessidade do teu irmão, do teu próximo, e você então compartilha isso com alguém, e esse alguém então ele acaba te ajudando a fazer aquilo que você detectou e você mesmo não consegue fazer. Mas você fez o bem maior, porque você detectou e você se organizou, você compartilhou com alguém que foi lá e te ajudou a chegar ao fim daquela missão início que você teve. Então Deus te usou para detectar, né? É igual na igreja, é igual na família. Na igreja alguém chega, poxa pastor, olha, eu estou sabendo de uma situação assim, 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 que a gente poderia intervir. O que é? Ah, pastor, é isso. Olha, é uma família que está assim, olha, é uma família na igreja, é uma família de vizinhos meus, é um pessoal que eu conheço, a gente poderia intervir para tentar ajudar. O que nós podemos fazer para ajudar? Às vezes eu mesmo como pastor, eu não chego lá naquele fim, mas a gente começa aqui nesse início e pensa, não, nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos assistir essa pessoa até aqui. Nós podemos dar a vara e a isca e ensiná-la a pescar. Muitas das vezes a pessoa está precisando apenas de um início. E você então dá a vara, dá a isca e ela vai pescar, ela vai ali aprender a pescar e ela vai seguir e prosseguir a vida dela. É um incentivo, é uma ajuda inicial, é um pontapé inicial. E a vida, ela é assim. É um ajudando o outro, né?
Hoje eu ajudo você, amanhã você me ajuda, ou não me ajuda, ajuda outro, né? E isso é muito importante quando a gente coloca esse pensamento, estou do seu lado ou estou com você? Muita gente anda do nosso lado, mas não está conosco. E a hora que a gente precisa, ela sai fora, como a gente já falou isso aqui anteriormente. A gente sabe que em Cristo, quando a gente está em Cristo, né? A gente estudou aqui a questão de João 10, falando ali da parábola do bom pastor. E a gente em Cristo, a gente passa pela porta chamada Jesus, a gente acha pastagem, acha água, a gente acha esperança, ou seja, tem aquilo que nós precisamos para a gente crescer enquanto ser espiritual, enquanto homem desse tempo, enquanto cidadão da terra, enquanto cidadão do céu. Mas é em Cristo, porque se Cristo não entrar na sua vida, não entrar na nossa vida, nós não vamos ter a empatia com nada, nós não vamos ser empáticos com nada, nada vai tocar o nosso coração. E olha que nós sabemos que existem muitas pessoas que são tocadas por Deus para fazer essa questão social, para ajudar as pessoas, para ajudar aquele que está necessitando. E eu estou falando um pouco, era para dar um tempo para você achar aí na sua Bíblia, a gente já vai fazer a leitura e a gente vai ver aqui dentro desse texto essa questão da empatia, essa questão da compaixão e graça tão importante para nós nesse tempo. Bom, chegaram aqui alguns pedidos de oração, né? Eu já citei no início, meu primo Alci, ele está internado e aguardando transferência para fazer um procedimento cardíaco. E a Lídia, né, filha da irmã Emília, a irmã da Elídia, também está aguardando uma cirurgia pelo pai da Marlene, né, o seu Nelson também, ela pede oração pelo pai dela. E a gente agradece também pela cirurgia da irmã Beuzaí. Se eu errei o nome, que me perdoe, mas depois vocês me consertam aqui, mas a cirurgia foi um sucesso. Bom, vamos lá para o texto, a gente agradece a Deus por isso, a gente vai estar orando também no final novamente, e você anota aí, né, esses nomes, né, Lídia, Alci, Nelson, inicialmente aqui, tá bom? Vamos ler o texto? Diz assim, você achou? Amém? Lucas 10, 33, deixa eu ver até onde eu vou ler, até o 35. Lucas 10, do 33 ao 35, diz assim, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu. Não, desculpa, é o 30. Eu estou lendo aqui errado, é o 30. Deixa eu ler de novo. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou-lhe de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, ou seja, tratou dos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém? Então está aqui a história do bom samaritano, né? E a gente então começa a pensar nessa questão de compaixão e graça, e o texto ele diz que certo homem, né? Jesus ele começa a contar essa parábola porque Jesus está falando aqui do amor ao próximo, né? De você amar o próximo. E ele no verso 27 ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isto e tudo viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele sabia que tinha que amar o próximo dele. Então, aqueles homens fazem a pergunta a Jesus, né? Mestre,
quem é o meu próximo? E Jesus então conta essa parábola aqui. Conta essa parábola aqui para mostrar para aqueles homens, né, que eram intérpretes da lei, os fariseus, os homens da lei, que estavam ali, né, inquirindo Jesus. E Jesus então ele conta essa história e vai mostrar para ele quem é o próximo. Então ele diz que um certo homem ele estava descendo, né, de Jerusalém, que nós sabemos que a cidade de Jerusalém ela é no alto, e ela estava descendo para Jericó. E é também do nosso conhecimento que a maioria dos sacerdotes e levitas que trabalhavam no templo naquela época, a maioria descia porque morava em Jericó, não moravam no templo. Eles desciam, eles faziam, terminavam as suas escalas, seus serviços litúrgicos, e eles então desciam para as suas casas, que ficavam geralmente ali para Jericó, ou mais para a descida ali para Betânia, para alguma cidade ali mais próxima, de 3, 4, 5, 6, até mais ou menos, distava mais ou menos 10 quilômetros, mais ou menos até essa distância. Então a maioria descia. E o texto diz então que um certo homem, não diz o nome desse homem, né? Jesus ele vai dar esse exemplo do próximo, ele não dá nem nome ao homem, para vocês depois vão compreender isso. Ele diz um certo homem, começa a contar a história. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, ou seja, né? E quando ele estava descendo, ele foi assaltado. Um grupo pegou ele, não era uma pessoa, várias pessoas pegaram ele para assaltar ele, roubaram aquele homem, né? Causaram muitos ferimentos, não só roubaram aquele homem, mas também causaram ferimento, né? E deixaram ele semi-morto. Jesus diz que aquele homem ele foi assaltado, ele foi maltratado, né? Com certeza ele apanhou, ele foi agredido e ficou lá no chão como um semi-morto, quase sem vida. E casualmente descia um sacerdote, ou seja, estava descendo também de Jerusalém. E quem estava descendo? Um sacerdote, por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Ele viu que aquele homem estava caindo, um sacerdote, ele viu que aquele homem estava caído e ele passou de largo. Esse homem, ele foi simpático, ele foi empático, ele cumpriu a lei do Senhor na vida dele, de amar o próximo. Esse sacerdote, ele amou o próximo dele. Quando ele viu aquele homem caído, ele foi lá socorrer. Não, o texto diz que ele passou de largo, ele passou longe. Mas ele viu, o texto diz que ele viu. E muitas vezes a gente dá desculpa, mas eu não vi, eu não sabia. Mas eu não sabia, mas eu não estava sabendo, mas eu não vi. Mas aqui o texto é claro, diz que ele viu. Diz que esse sacerdote, ele olhou e viu aquele homem caído. E ele passou de largo. Jesus faz questão de dizer que ele era um sacerdote, que ele passou de largo. No verso 32 diz assim: semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, viu também, o levita também viu, também passou de largo. Será que esse levita, ele cumpriu com amor ao próximo, que ele conhecia da palavra de Deus, que ele conhecia da lei, que ele seguia, que ele servia, que ele cantava, que ele preparava tudo ali no templo? Será que ele foi o próximo? Será que ele estava com aquele homem? Será que ele estava do lado? Diz que ele passou do lado, mas ele não estava com aquele homem. Ele poderia ser até simpático. Não, eu vi, fiquei até com pena, mas sabe como é que é a correria da vida, não deu para ajudar, não deu para parar. Eu até vi, não, veio eu até vi, mas sabe como é que é, né? E foi embora. E o texto diz claramente que o levita, no verso 32, ele viu aquele homem e também passou de lá. Aí no verso 33, Jesus diz assim: certo samaritano, que também não tem nome, mas ele diz que aquele homem era samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Os outros passaram de longe. Esse passou de perto. Vendo, viu também. Compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. Ou seja, ele padeceu com, né? E padecer é sofrer. Ele sofreu com. Ele teve misericórdia. Ele pegou a miséria daquele homem que estava vivendo naquele momento e colocou no coração dele. Se compadeceu dele.
E Jesus ainda diz que ele era samaritano. Por quê? Samaritano, eles tinham uma inimizade entre judeus e samaritanos. E o texto não diz quem era esse homem. Não diz se esse homem era samaritano, não diz se esse homem era judeu, diz apenas que era um certo homem. E Jesus então frisa no verso 33 que um certo samaritano que seguia, ele viu, ele se compadeceu dele. Agora vamos ver se ele foi simpático ou se ele foi empático. Agora a gente vai ver o que é empatia, o que é se colocar no lugar do outro, o que é se compadecer, o que é ter compaixão, o que é ter graça, o que é olhar e ver. Não adianta você olhar e não ver, não adianta você escutar e não ouvir, não adianta você olhar e não entender, não adianta você falar e não fazer. Aqui ele está dando uma aula para a gente. Olha, talvez eu não tivesse esse samaritano, Jesus certamente está querendo dizer aqui que ele não teria talvez compromisso nenhum com relação à lei que esses dois primeiros seguiam e diziam seguir, mas que na hora da praticidade, eles não praticaram. Eles preferiram olhar de longe e passar ao largo. Eu vou seguir o meu caminho, eu não vou parar aqui para ajudar ninguém. Eu não tenho compromisso nenhum com isso, meu compromisso é com o templo, meu compromisso é com a adoração, meu compromisso é trazer a mensagem de Deus, o sacerdote trazer a mensagem de Deus para o povo. Ao levita, o meu compromisso é ali preparar o culto, se eu for cantor, cantar, se eu for instrumentista, tocar. Mas não teve compromisso com o que há de mais sagrado, que é a vida. Isso a gente vê uma aula aqui de religiosidade, de pessoas que conhecem muito do sacerdócio, conhecem muito do levitismo, mas não conhecem muito da prática, da empatia, de ser empático. Talvez são até simpáticos. Talvez são até simpáticos com a causa. Talvez são até simpáticos com as pessoas. Mas não aqui, pelo menos aqui, nesse olhar aqui, eles não tiveram empatia nenhuma. Eles sequer pararam, eles sequer se aproximaram. Mas o samaritano não, ele agiu com empatia, ele agiu com compaixão e graça. Ele não só olhou, mas ele desceu do seu cavalo, né? E ele passa perto, ele não passa de longe, ele passa perto, ele não passou ao largo, ele passa perto. Ele não passou de longe, passar ao largo é passar longe, é uma linguagem aqui que ela é muito usada no militarismo, passar ao largo, é passar longe, passou distante. Significa assim, olha, eu não tô preocupado com isso daqui, eu tenho que fazer, isso aqui que eu faço, isso aqui eu não faço. Quantas pessoas pensam assim? Ah, mas isso eu não tenho que fazer, isso aqui que eu tenho que fazer, isso aqui, fiz isso aqui, acabou. E Jesus então ele vai dar uma aula para a gente de empatia, com essa história do samaritano. E chegando... O verso 34, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, ou seja, ele já chegou tratando, ele não só olhou, mas ele observou, ele concentrou o seu olhar, olha, esse homem está ferido, eu vou cuidar do ferimento desse homem, o que eu posso fazer, o que eu tenho aqui? Aí ele já vai demonstrar que ele vai usar aquilo que ele tinha. Não só olhou, não só desceu do seu cavalo, não só passou perto, não só começou ali a tratar, mas ele pegou aquilo que ele tinha no momento e começou a entregar para aquele homem. É uma vida de entrega, não só empática, mas uma vida de entrega, uma vida de falar assim, olha, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Olha, você está precisando de mim, eu vou usar. Eu tenho óleo e vinho aqui, eu vou usar em você. Eu vou passar o óleo nas suas feridas. Eu vou pegar esse vinho, eu não sei como que ele usou esse vinho, mas de repente ele pegou, ele está dizendo que ele aplicou. Mas eu não sei se ele pegou esse vinho e também deu como uma água para aquele homem beber. Não sei se esse vinho junto com esse óleo tinha algum outro efeito para aplicar nele. Mas diz que ele aplicou na ferida, diz que ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Era aí meu cavalo, deveria ser um cavalo, um jumento, não sei, diz cavalgadura, né? Em alguns textos diz cavalgadura, outros podem falar diferente, né? Mas diz que ele colocou sobre o seu próprio animal. Aqui não está dizendo qual tipo de animal. Mas vamos usar animal.
Mas meu animal está limpinho, eu vou botar esse sujeito que eu não sei quem é, todo ferido, todo cheio de sangue, eu vou botar vou botar no meu animalzinho limpinho. Eu forrei ele direitinho, que está limpinho. Não vou botar não. Pelo amor de Deus. No meu animalzinho, 0 quilômetro, não vou colocar, não. Diz que ele pegou, né, ele tratou daquele homem, ele colocou aquilo que ele tinha, ele pegou lá o seu óleo, pegou o seu vinho, aplicou naquele homem, ele pega aquele homem, coloca sobre o seu animal, e diz que ele leva para a hospedaria, e diz o texto que ele tratou dele, teve cuidado com ele. Essa palavra tratar, cuidar, ela tem semanticamente, ela tem o mesmo efeito da palavra pastor, que é aquele que cuida. Então todo aquele que é empático, todo aquele que coloca aquilo que ele tem à disposição do próximo, à disposição para ajudar aquele que precisa, ele está sendo um pastor na essência, porque ele está cuidando, e aquele que cuida, ele está fazendo uma pastoral na vida da pessoa. O texto diz que ele tratou dele, ele foi empático. A empatia, ele se colocou no lugar dele. Olha, poderia ter sido eu, esse homem, esse jovem, poderia ter sido meu filho, poderia ser o meu filho, poderia ser o meu primo, poderia ser o meu melhor amigo, ou eu mesmo. Será que outro passaria de largo? Será que passariam dois que parecia que deveria ter uma responsabilidade muito maior e não as tiveram? Ele diz que ele cuidou daquele homem, ele tratou daquele homem. E o texto diz assim, no dia seguinte. Então aquilo não durou um minuto, um tempinho, mas durou uma noite, um ciclo. E diz que no dia seguinte tirou 2 denários. Irmão, 2 denários era uma grana considerável. 2 denários era uma grana considerável. Ele pegou aqueles 2 denários, tirou aqueles 2 denários e entregou ao hospedeiro. Custeou aquela estadia, aquele cuidado daquele homem. E ele disse, ele foi, fez a parte dele, deixou o homem aos cuidados naquela hospedaria, pagou, e olha o que ele fala. Cuida deste homem. Verso 35. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Cuida, ele já veio cuidando, ou seja, tipo assim, ele deu os primeiros socorros, colocou ele na cavalgadura dele, cuidou dele, levou ele até uma hospedagem, pagou, e falou assim, olha só, se vocês gastarem alguma coisa a mais desses 2 denários que eu estou pagando a vocês, eu vou indenizar vocês. Vou indenizar vocês quando voltar. Aquele homem, ele socorreu, ele foi empático, ele usou todos os mecanismos, todos os meios que ele tinha naquele momento. Ele usou os seus bens, usou o seu material, usou o seu aspecto financeiro, usou da sua compaixão, usou da sua graça, usou da sua empatia. Ele falou assim, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E o texto fica claro dizendo que eu te indenizarei caso tenha um gasto a mais sobressalente, eu vou voltar. Então aquele homem já estava com o intento no coração de que ele iria voltar para conferir tudo aquilo que tinha acontecido com aquele homem. Se ele tinha melhorado, se o tratamento foi eficaz, se o tratamento foi ineficaz, se precisasse mais alguma coisa, ele iria pagar, ele estava pronto a pagar. Talvez até ele não tivesse esse dinheiro a mais, talvez até, né, a gente aqui analisando, não está isso no texto, mas poderia até assim, olha, o que eu tenho no meu bolso, eu paguei para tratar desse homem, mas eu vou voltar e se precisar eu vou buscar esses meios necessários e vou voltar e se necessário for eu vou indenizar. Significa aquelas pessoas que têm uma preocupação contínua uma com a outra. Que não é só aqui agora, ou que não dá a volta, ou que não passa ao largo, ou que não foge das suas responsabilidades.
que ele assume a responsabilidade dele. Se a responsabilidade veio para ele, ele pega aquela responsabilidade, ele assume até o fim. E é uma aula também de responsabilidade, porque hoje em dia as pessoas elas não têm responsabilidade. Elas recebem uma responsabilidade e elas passam para outras. Deus dá uma responsabilidade para ela, ela passa para outra. Quando a responsabilidade é dela, foi com ela, foi para ela, foi no momento dela. E a partir desse texto, então, a gente começa a aprender o que é realmente estar do lado, do seu lado ou com você? Foi a pergunta inicial do tema. E coloquei que existia muita diferença, usando a simpatia e usando a empatia. Usando a superficialidade de uma simpatia e a profundidade de uma empatia. Quem foi o empático aqui? E quem é o nosso próximo? É o meu amigo? É o meu irmão? Ou é aquele que necessita? É aquele que por onde você passar, a necessidade surgir e você vai ser executor. Assim como foi esse bom, que a gente chama de bom samaritano, que a Bíblia chama de certo samaritano. Pelo menos aqui nesse contexto. E a gente então, com isso, a gente tem que aprender, né, a ser empático com as pessoas, a se colocar no lugar delas quando elas sofrem, a dar atenção quando a pessoa fala com você. Às vezes a pessoa ela não quer nada de você, querido. Ela só quer que você dê atenção para ela. Quantas pessoas elas falam com você e você não dá ouvido? Ou você diz que não tem tempo para ouvir. Ou a pessoa fala, mas você não ouve. E a gente tem caído nessa cilada. As pessoas procuraram a gente para falar e a gente não ouvir. Muitas pessoas estão precisando apenas de que você a ouça. Você está tratando dela, está tratando dos seus. Porque muitas das pessoas estão passando num momento, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de carências emocionais. De carências emocionais. Muitos talvez estão passando ao largo quando elas querem conversar. Quando elas puxam um assunto. Ah, não dá para trocar ideia agora não, que eu estou cheio de pressa, estou indo embora. Ah, não, tá bom, depois a gente conversa. Valeu. Ah, tá legal. Ou fica no monólogo. Monólogo não, fica no... Quando a pessoa está querendo conversar. Quando a pessoa está querendo ouvir uma voz. Ouvir uma palavra de compaixão, uma palavra de graça, uma palavra empática, ainda que você seja simpático, mas as pessoas estão precisando de pessoas empáticas, que se coloquem nos seus lugares, principalmente nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento. E você aprende isso quando você precisa de uma ajuda, quando você está no fundo do poço, quando você está passando por uma perda muito grande na sua vida. E a gente diz que sabe o que o outro está sentindo, mas a gente não sabe. A gente não sabe nada. Coloquei isso no meu status outro dia. Acho que ontem. Ontem sim. A gente até diz, não, eu sei o que você está sentindo, mas não sabe nada. Não sabe nada. Porque as nossas experiências, elas são únicas. Elas são únicas. E só aquele que passa por determinado problema sabe a dor que ele está sentindo. A gente precisa ser empático. Tentar entender a dor daquele outro. A gente só vai entender a dor daquele outro quando a gente deixar o outro se abrir conosco. Quando a gente deixar a pessoa fazer a sua catarse. Quando a gente deixar a pessoa literalmente vomitar os seus problemas, que a palavra catarse significa isso, vomitar. E muitas das vezes as pessoas estão passando mal por dentro, visceralmente falando. E elas precisam de vomitar todos os seus problemas, mas não tem com quem falar, não tem a audição, não tem a oitiva, que é o processo de ouvir. Será que nós estamos sendo empáticos nesse tempo? Será que esse tempo da Covid está fazendo a gente melhorar, para a gente ser mais empático e não deixar de ser simpático, mas pegar a simpatia e transformar a simpatia em empatia? Não só sorrir com o outro, mas aprender também a chorar com o outro. Aprender a não passar de largo, principalmente quando nós temos um compromisso com a palavra. Aprender que a religiosidade em si ela não leva a nada.
E o bom samaritano, ele nos ensina isso, que religiosidade não significa nada. Não significa nada. Se ela for automática, só religião, só religião, só religião, só religião. E a bondade? A gente aprende com esse bom samaritano a questão do nosso próximo, que pode ser alguém de fora, fora do nosso grupo, fora do nosso contexto, fora da nossa fé. E se nós precisarmos de ser empáticos, nós temos que ser empáticos da mesma forma que se fosse o nosso irmão de sangue, que se fosse o nosso irmão da fé. Não pode mudar nada. Nós não podemos deixar de ajudar porque não professam a mesma fé que nós, porque não pensam igual a nós, porque não andam igual a nós, porque se vestem diferente de nós, porque pintam o cabelo diferente de nós. Não, o nosso próximo é aquele que vai precisar. Quem é o nosso próximo? É aquele que precisa. O terceiro ponto que a gente aprende com esse bom samaritano é o amor real. Esse amor real, ele requer sacrifício, como Cristo demonstrou para nós. Ele demonstrou isso para a gente, né? Que a gente precisa muitas vezes fazer esse sacrifício, porque isso é um sacrifício, sim. Não um sacrifício vicário, porque aquele é insubstituível, o de Cristo. Digo, um sacrifício é o fazer além. É o fazer além. E Jesus, ele fez isso por nós. Eu vou pegar aqui Romanos 5,8 para a gente ler aqui rapidinho. Que é um texto que ele fala sobre isso. E a gente vai entender o porquê disso. 5,8. Diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o amor de Cristo, olha a compaixão de Cristo. Olha, Deus, ele provou o seu amor por mim, por você, morrendo por mim e por você, né? Tendo dado a vida dele por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Misericórdia de Deus, sacrifício de Deus. E o bom samaritano, ele ensina isso. Olha, tem gente aqui que pensa, o que é meu, o que é teu. Mas o samaritano, ele dá uma aula para a gente do nós. Ele dá aula para a gente do nós. E esse nós, ele tem que estar na sociedade, esse nós, ele tem que estar no relacionamento, esse nós, ele tem que estar no casamento. Quando eu oriento os noivos, eu falo, olha, a partir de agora, não é mais eu, mas a palavra agora vai ser nós. E aqui, o samaritano, ele ensina isso pra gente. Olha só, o que é meu, o que é teu. Olha só, não, o que é meu é nosso, o que é teu é nosso. Compartilhar o amor. Ele compartilhou o tempo dele, porque ele seguia a viagem, ele parou. Ele compartilhou aquilo que ele tinha, né? Ele compartilhou ali o óleo e o vinho. Ele compartilhou ali do seu animal. Ele compartilhou ali do seu dinheiro. Ele compartilhou ali da sua compaixão. Ele compartilhou ali de indenizar se necessário for. Olha, eu vou, mas eu vou voltar. Ele usou nós. Olha, esse problema agora, ô hospedeiro, não é só seu, não. É meu também, é nosso. Esse problema desse homem agora é nosso. Quando nós aprendermos a viver com nós vamos mudar muito. Nós vamos ser muito mais empáticos. Eu deixo essa palavra para você pensar nessa noite. Para você arrazoar nesta noite. Simpatia ou empatia? Só simpatia? Só empatia? Eu sou simpático ou sou empático? Eu sou religioso ou eu aprendo na religião para servir o próximo? Quem é meu próximo? Ou eu vou ser igual um sacerdote que passa de largo? Ou eu vou ser igual um levita que passa de largo? Ou eu vou só ver? E fica aí.
essa interrogação. Você é empático ou simpático? Você já sabe quem é o seu próximo? Sou eu? Você é meu próximo? Mais importante é o eu? Mais importante é o nós? Ficam aí os questionamentos que servem para mim e para você. Mas o nosso Deus, Ele foi empático até o fim. Empático, tomando a nossa dor. A palavra pathos é dor, sofrimento, sentimento. E Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, nesse sentido. Nós podemos passar por elas, mas Ele levou todo esse sofrimento sobre Ele na cruz do Calvário, porque Ele te ama. Ele está te chamando para sacerdote? Amém. Está te chamando para levita? Amém. Mas Ele está te chamando muito mais para você reconhecer quem é o seu próximo. Haja com empatia. Aprenda a ouvir. Tiago diz, que o homem tem que estar pronto a ouvir e tardio no falar e no irá. Estejamos prontos para ouvir, seremos mais empáticos. Tardio no falar, para não se irar. Tem gente que faz o contrário. Ele fala muito e ouve pouco. E ele vai se irritar e vai irritar o outro. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida. Muito obrigado, Senhor, pelos meus amigos. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Muito obrigado, a Deus, pelas igrejas aqui representadas. Vá de encontro, Senhor, ao Alci. Vá de encontro, Senhor, a Lídia. Vá de encontro, Senhor Nelson. Vá de encontro a todos aqueles, Senhor, que precisam de uma oração neste momento, que precisam do Teu poder, da Tua graça, que nós possamos nos lembrar da lista também que nós temos na igreja, a Marlene está me lembrando aqui para a gente estar orando também pela Viviane, da Jussara, pela saúde dela. Vamos estar orando então nesse momento, finalizando o culto nessa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. Deus abençoe você, abençoe a sua família, tá bom? Deus é conosco, nosso Deus é Emmanuel. Ele está conosco, ele está em nós, Ele está em nós. Ainda que a palavra paráclitos significa isso ao lado, mas Ele está em nós, Ele está dentro de nós, Ele funciona ao nosso lado para nos colocar na direção, mas Ele está dentro de nós, com a sua empatia, com o seu amor, fazendo com que nós nos tornemos empáticos, assim como o Senhor Jesus Cristo era e foi e é, Era no sentido lá das ações dele lá enquanto histórico, mas nós cremos, num Cristo que vive e reina para todo sempre, porque Ele ressuscitou e está junto do Pai, intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Amém? Vamos orar finalizando. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vamos estar orando pela Vivi, orando pelo Alci, orando pela Lídia, orando pelo Nelson. E você, ore aí, pela sua família, pelo seu casamento. Ore por mim também, tá bom? Ore pela Primeira Igreja Batista Nova Brasília, pelas igrejas aqui da nossa adjacência. Abençoe a cada pastor, cada liderança, nesse momento aí de retorno, que possam retornar com sabedoria, no tempo certo, no melhor tempo, E que o melhor tempo possa ser dado a cada um, dentro da sua congregação, com o que há de melhor e com o melhor de tudo, com a sabedoria, pedindo sabedoria a Deus, para que volte no tempo certo, para que não haja nenhuma complicação dentro das nossas congregações, porque o bem maior que nós entendemos é a vida, e a vida do nosso próximo, amém? Que a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E fica aqui então esta palavra final. Vamos estar orando e agradecendo a Deus. Agradeço pela sua presença aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos estar orando. Feche teus olhos e ore. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela nossa vida. Vá de encontro, Senhor, a vida da Viviane, abençoa sua vida, sua família, sua saúde. Abençoa, Senhor, o Alci, meu primo, que está precisando, ó Deus, de uma transferência para fazer um cateterismo. Abençoa a vida do teu servo, Senhor, que é teu servo, que te serve em espírito e em verdade.
Senhor, toma a Lídia, Senhor, filha da irmã Emília, filha da irmã da Elídia, que está sempre aqui conosco, assistindo as lives, as mensagens bíblicas. Ó Deus, que esse momento cirúrgico também possa ser um momento bom, assim como tem sido, ó Deus. A gente tem glorificado a Deus por aqueles que têm passado por cirurgia e têm estado bem. Toma também o meu sogro, o seu Nelson, nas tuas mãos, minha sogra, Dona Marina, meus pais. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pais. Muito obrigado, Deus, pela nossa família. Muito obrigado por mais esse ano de vida. Muito obrigado, Deus, pela minha família, pela minha esposa Marlene, meu filho Nicolas, minha filha Nicole. Abençoa a vida da Sueli, dos demais cunhados. Enfim, Senhor, abençoa a vida de toda a nossa igreja, Senhor. Vá de encontro, Senhor, aqueles que estão internados, aguardando cirurgia, aqueles que estão melhorando, aguardando o retorno para os seus lares. Obrigado, Deus. Toma a nossa nação nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a nossa nação, cura a nossa nação, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado esperança, nos dado fé, amor e principalmente e sobretudo compaixão e graça. Continua conosco, Senhor. Dá-nos uma noite de paz. Obrigado por tudo. Eu oro agradecido. Em o nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, querido? Obrigado pela sua participação. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Elídia, fala para sua mãe aí que vai dar tudo certo com a sua irmã, tá bom? Com a Lídia, Deus abençoe. Alci, se tiver algum familiar do Alci, nós estamos orando pela sua vida, né? Pode ter certeza disso, né? Meu sogro, minha sogra, estamos orando por vocês também. Vivi, nós estamos orando por você também, tá? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz, gente boa, né? Que eu vou falar o Salmo 37,5 para nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, queridos. Tchau, até a próxima.